Ele é de Gravatá, Pernambuco. Seu primeiro contato com o teatro foi pelo circo. É ator, diretor e produtor. Como ator, dedica-se ao teatro investigativo. Também alinha seu teatro ao teatro documental. Suas atuações têm destaque em peças como Domésticas, Lady Cristine, Volúpia da Cegueira, Nordestinos e, recentemente, O Porteiro. Foi pelas mãos de Abu Janra que começou no teatro profissional. Ele é o ator Alexandre Lino, com quem eu converso no perfil de hoje. Super obrigada, Alexandre, pela sua presença no perfil de hoje. É uma alegria te receber. Obrigado você, Rogério. Você que é uma entusiasta do teatro, que é uma grande parceira nossa. É uma alegria estar com você sempre, na verdade. Que bom. Eu agradeço muito, porque eu adoro as suas histórias e adoro esse teatro empreendedor que você faz, que não depende da circunstância. Isso é muito bacana. Você é um cara que está trabalhando independente do tá bom ou tá ruim. Se tá ruim, você faz ficar bom, não é, Alexandre? É bem por aí. Não é assim? Isso eu devo muito ao Abu Janra. Ele falava para nós, quando estávamos lá no Teatro Glória, uma frase que eu guardo até hoje. Ele dizia: qualquer mente medíocre tem uma ideia brilhante. O genial é realizá-la. Então, eles nos inquietava para que nós produzíssemos, para que nós realizássemos, para que nós colocássemos em prática os nossos desejos, as nossas ambições, os nossos sonhos. Ele não tem medo do fracasso. O fracasso e o sucesso são igualmente impostores. Então, era sensacional o que ele queria ver com nós, aqueles atores jovens. Não eram só discussões, mas sim realizações. Então, a partir dali, eu comecei a atuar e produzir simultaneamente e nunca mais parei. Como a gente brinca, ele deu linha na sua pipa. Totalmente, e totalmente. você virou um excelente discípulo. Levo até hoje. Com certeza. Como eu disse no início do programa, você nasceu em Gravatá, em Pernambuco. E você conheceu o teatro por meio do circo, é porque o circo ia para a sua cidade, foi isso? Exatamente. Gravatá é uma cidade pequena, não tem nem 100 mil habitantes. E não tem teatro até hoje. Hoje, os meus amigos de infância e adolescência me colocam quase que essa obrigação. É você que tem que levar um espaço para a nossa cidade. Até hoje não tem um teatro lá? Não, infelizmente, infelizmente. Na minha época, quando criança, ainda tinha um cinema que foi desativado. E o circo realmente era a manifestação artística mais presente. Meus pais gostavam muito, então me levavam sempre. Tive essa felicidade dos meus pais gostarem de circo. Então foi a partir dali que eu descobri o lúdico, né? Que eu descobri a poesia, que eu descobri aquele lugar impressionante de ser artista, né? Aquela troca com o público. E talvez, ou certamente por isso, eu me tornei uma artista que faço um teatro que dialoga muito, né, com o público, que fala, enfim, como eu digo, com falas desossadas, né, sem a preocupação de uma elaboração ou de reiterações de pensadores para dizer aquilo que tem que ser dito. Eu simplesmente transponho, né, através dos meus autores, aquilo que a gente vive. Então, assim, isso me agrada muito. Eu acho que o circo, sem dúvida, me trouxe essa particularidade, né, de que é igual, nós somos iguais, né? O artista circense, ele é um pouco... ele tem menos vaidade no sentido de projeção, porque ele sabe que ele está ali em cena, mas ao mesmo tempo ele está fazendo aquilo tudo, né? A estrutura é ele que levanta, é ele que desmonta, né? É ele que lava, que passa, que cozinha. Então, eu aprendi essa arte, não diretamente no circo, mas no teatro. A fazer o teatro acessível. Exato. Esse eu acho que é a tua meta. Eu percebo que você está sempre procurando fazer um teatro de qualidade e um teatro acessível. Um teatro que fale para o seu próximo de maneira simples, né? E esse é o teatro que toca, né? Esse é o teatro que fala com a pessoa, que interessa para as pessoas. Você deve notar isso nos espetáculos que você faz. Sem dúvida. Hoje já tem uma sequência aí de muitos espetáculos com esse caráter, né, que eu chamo de documental, e desdobro e digo que é o teatro do pertencimento, porque eu busco histórias reais para criar a dramaturgia que eu entrego para autores. Eu sempre gosto de deixar claro, as pessoas, você faz tudo, não faço tudo, né? Eu sou um artista que atua, produz e dirige, né? Então, assim, eu não escrevo peças, mas eu pesquiso, eu vou a campo junto com os autores em busca de histórias que me interessam, como domésticas, como histórias de porteiros, de nordestinos, enfim, de deficientes visuais, e assim eu vou encontrando os lugares que realmente me impactam, me atravessam, e é acreditando nesses lugares que eu transponho isso para o espectador. Óbvio que se pode virar uma comédia, como virou o caso do Porteiro, pode virar uma peça um pouco mais densa, como é o caso de Volúpia da Cegueira, né, que tem uma dramaturgia um pouco mais para o drama, mas isso nunca vai estar fora do meu compromisso maior, que é a fidelidade com o real. Né? Assim, os autores, eles podem escrever a peça como eles quiserem,
Aí a gente entrega a pesquisa para eles, né? Nós entregamos, digo eu, e os atores, e quem está junto comigo nesse momento. Mas o acabamento final tem que ter pelo menos 50% de absoluta fidelidade naquilo que foi transposto. Então é esse lugar, em especial, que eu sei que vai atravessar o espectador, que eu sei que ele vai se reconhecer ali de alguma maneira. Se ele nunca viveu aquela história, ou se ele nunca se relacionou de uma forma íntima, mas ele reconhece aquilo de alguma maneira, né? Ou seja, eu não preciso ser nordestino para saber como é que é esse movimento de migração, como é que é essa presença nordestina, como é que são essas histórias. Já ouvi isso de alguma maneira, né? Enfim, em qualquer lugar que você esteja, aqui no seu trabalho, enfim, no meu trabalho, no trabalho da minha família, se não forem nordestinos, mas a presença vai estar ali. Então, esse lugar de pertencimento me agrada muito quando eu levo essas falas simples. E você faz isso com muita propriedade e fica muito palatável, isso é muito bom. Voltando um pouquinho na sua história do circo, como que você conheceu realmente o teatro? O teatro chegou de que forma para você? Porque foi lá ainda em Pernambuco que você teve o primeiro contato com o teatro, não foi? Exato, exato. Eu, ainda jovem, inquieto, né? Já tinha tido essa relação com o circo muitas vezes, mas queria explorar mais. Então, assim, comecei brincando um pouco de desenhar, enfim. Ainda hoje guardo, enfim, arquivos daquela época, mas não foi algo que eu desenvolvi. Mas um dia estava em casa, enfim, não lembro exatamente como, o que estava fazendo, mas 2 mormons da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, enfim, estrangeiros, eles passam nas residências das pessoas, as convidando para visitar a igreja. Exatamente. E numa dessas, enfim, eu lembro que um era holandês, o outro americano, isso me ficou muito marcado. E me convidaram para conhecer a igreja e eu, naquele momento, relutei um pouco, mas eu falei, não, enfim, né, minha família já tem essa tradição, minha família é da igreja católica, uma outra parte frequenta a evangélica. Eu falei, não me interessa. E aí ele falou, o que é que você faz, o que é que você estuda? E não sei em qual momento eles falaram que dentro da igreja deles tinha um diferencial que era a relação com a arte. Eles falaram, olha, nós fazemos alguns eventos, alguns festivais de novos talentos, de arte, você não se interessa por isso? Isso foi para mim o start. Eu falei, opa, isso me interessa, né? E fui lá. A primeira coisa que brinquei, enfim, junto com alguns colegas, nós criamos uma peça, fizemos um espetáculo e foi o primeiro prêmio que eu ganhei na vida, foi na Igreja dos Mormons, fazendo um espetáculo. Exatamente. Você lembra que idade mais ou menos você tinha? Eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos. E era uma peça religiosa ou não? Não. Curiosamente, na Igreja dos Mormons fazia uma peça sobre drogados, imagina. Olha. Né? Era um assunto que eu lia muito, né? Enquanto adolescente, isso é uma pauta, né? É lógico. A sexualidade e drogas é algo que o adolescente tem muita curiosidade, né? E eu lia muito, né? Eu tinha uma família que não falava muito sobre esses assuntos, então a literatura era quem me supria. E foi o primeiro canal que eu encontrei, né? Eu adorava Cazuza, adorava Legião, então misturei tudo aquilo numa dramaturgia completamente esquisita e que eu não sei como eles toparam que nós fizéssemos lá. E que bom que eles toparam, né, Alexandre? Que bom, olha que felicidade, hein? Agradecemos a ele a ter você hoje como esse artista tão completo que você é, né? Seus pais deram apoio ou não quando você começou a enveredar mesmo mais seriamente por esse caminho? Olha, minha mãe não teve nenhum problema, enfim, tinha essa relação com circo, com música que ela gostava muito. E o meu avô, que era o João Lino, ele era artista de rua, ele era bonequeiro, ele fazia mamulengos, etc. Enfim, tem uma história linda. Minha avó se apaixonou por ele vendo uma apresentação dele nas ruas. Então, minha mãe falava disso com muito entusiasmo. Então, quando eu falei para ela que o meu caminho era o teatro, ela ficou muito contente, porque ela falou, olha, não imaginei que nós tivéssemos mais alguém na família que fosse, mas eu percebi que tinha alguma coisa especial em você nesse sentido, né, da sua forma de lidar com as coisas. Meu pai, enfim, uma pessoa mais séria, mais reservado, mais coronel, nordestino, já não acreditava muito nisso, já não me interessava muito, apesar de gostar também de música, de circo, mas ficou quieto lá. Então, para meu pai, a coisa se estabeleceu e houve uma aceitação maior no primeiro momento que eu fiz televisão. Aí ele acreditou que aquilo talvez fosse uma profissão séria. Virou enfim, profissão mesmo. Mais ou menos, né? exatamente. É por aí, exatamente. Ele está ganhando dinheiro fazendo exato, isso. Exato, né? Mas ele acompanhou pouco, né? Acabou falecendo antes que a coisa se desenvolvesse mais. Mas a sua família, você também tem um irmão que é ator, né? Você, a sua
família grande. Você tem muitos irmãos? Nós somos em 13. Opa! Mais que um time de futebol. O quê? Meu pai era um homem muito disposto, vamos dizer assim. Né? E provavelmente não tinha televisão naquela época, né? Tem mais artistas aí, além do Tom? Não, só eu e o Tom. Somos os dois artistas dos 13, foram os únicos. Temos professores, temos muitos professores, que eu sempre digo que é uma outra profissão que dialoga muito com a arte, né? Está completamente ligada, né? Isso, temos uma irmã que é professora de literatura, temos um outro que é doutor em matemática, mas eu e o Tom somos os dois últimos filhos homens do meu pai, e os dois, enfim, entenderam as artes cênicas. E os dois felizes da vida aí fazendo teatro à beça, não é? E aí você decide vir para o Rio de Janeiro em 93, veio para fazer teatro. Quando você veio, a decisão era essa, porque você foi para o Martins Pena, não foi isso? Exato. Mas você já veio com essa intenção, vou fazer carreira, quero ser ator? Sem dúvida. Isso eu não tinha nenhuma dúvida. Assim, o desejo de vir para o Rio de Janeiro, que tinha como opção São Paulo, não tinha ainda certeza, mas o Tom já estava morando aqui, apesar de não me incentivar em nada em vir, porque me falava da dificuldade que era a relação de um nordestino no Sudeste, mas quis, enfim, vir para o Rio para fazer teatro. Isso, e tanto que a minha formação toda, técnica, depois superior, de especialização, toda ela foi concluída aqui no Rio, né? Ela começou aqui, se desenvolveu aqui, enfim, o que me levou, enfim, a vir para cá foi o teatro. Você foi aluno da Escola Martins Pena, que é uma escola referência. Sim. Quem foram seus professores, seus mestres? Olha, eu não concluí o curso da Martins Pena, por incrível que pareça, que eu comecei a trabalhar muito, né? E eu trabalhava paralelamente, né? Mas o Richard Righetti foi meu professor, a Rose foi minha professora, enfim, eu tenho o Bustani foi meu professor também, o Zé, enfim, esses são os três que eu tive mais proximidade, que tenho hoje, até hoje, relação. Nós nos encontramos, nos falamos, viramos colegas hoje em dia. São professores que eu admiro muito. Quando você veio para o Rio, você mesmo disse que tinha uma temeridade de como ser aceito, você veio, tem a história do nordestino. Você encontrou o Rio que você imaginava encontrar? Você se sentiu aceito? O que você estranhou aqui? Tinha um Rio que é projetado na televisão, né, que fica no imaginário das pessoas, e naquela época nós não tínhamos a internet para você ver o outro lado, né? Sim. Porque pela possibilidade da internet você consegue ver o desdobramento, o lado A, o lado B. E a televisão, ela acaba restringindo, em especial dentro da dramaturgia, um único olhar, né? E um olhar sempre mais belo, sempre mais romântico sobre a vida. E a vida não necessariamente é o que está na novela, muito pelo contrário, né? Há pouquíssimas novelas que mostram, enfim, como a Avenida Brasil, que mostram um outro lado da vida no Rio de Janeiro, né? Então, eu tinha, obviamente, esse lugar, né, que era provocado pela dramaturgia da TV, mas tinha um outro dado que me deixou muito seguro no sentido do que estava me aguardando aqui. Foi o Tom, que me falou, olha, não é nada do que você imagina, a coisa bem mais difícil que você pode pensar. E uma outra é quando nós morávamos lá em Gravatá, muitos nordestinos migravam, né? Muitos conterrâneos, muitos amigos vinham para o Rio de Janeiro, São Paulo para tentar a vida, etc. e tal. E eles voltavam, seja alguns de férias, outros voltavam definitivamente porque tinham conquistado seus sonhos lá. Mas uma coisa era fato, todos eles lamentavam as dores que passavam no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E a questão era sempre essa, o simples fato de eles serem nordestinos era como uma espécie de agressão para o convívio social. Era uma forma deles serem xingados, era uma forma deles, enfim, virarem centro das atenções no mau sentido, né, para virarem objetos de deboche, enfim, por aí vai. Então, essa informação, ela, desde pequeno eu via muito isso ficou na minha cabeça. Eu falei, como é que vai ser isso, então? E aconteceu, óbvio, né? Logo quando cheguei... Isso que eu ia te perguntar, você sofreu preconceito aqui? Uma única vez, quando eu cheguei no Rio, 18 anos eu cheguei aqui, e eu fui trabalhar num fast food desse, e uma supervisora carioca da Gema, legítima, enfim, tudo que ela falava em relação a mim era sempre com um adjetivo chamando, enfim, cabeça de Paraíba, cabeça de rapadura e por aí vai, esses adjetivos que a gente reconhece aí, que colocam para depreciar nordestinos. Sim. E num dado momento aquilo começou a tomar uma dimensão e eu lembrava muito dessas histórias que eu estava lá e não suportei, cheguei para ela uma vez e contra a parede falei para ela, olha, você não é melhor do que eu porque você é carioca, você é exatamente igual a mim, aliás, você é burra por você estar fazendo isso. E aí depois falei algumas bobagens para ela e ela começou a chorar muito
e confesso que aquilo me deu um prazer imenso naquele momento. Dito isso, a loja parou, funcionários, enfim, clientes observando aquela gritaria toda. Eu pedi demissão naquele momento e falei para ela a última coisa: nunca mais você vai fazer isso comigo e nem com nenhum outro nordestino. Você vai lembrar de mim para o resto da sua vida. Aquilo foi uma coisa libertadora. E não sei o que aconteceu, nunca mais eu passei por nada parecido. Nada mesmo, assim. Exceto agora esse período de eleições, onde inflamou tudo, né? Onde veio tudo isso. Mas aí foi uma outra dimensão. Exatamente, exatamente. Nada pessoalmente, né? Hoje acontece muito virtualmente. É verdade. Porque as pessoas adoram o anonimato, Exato. né? No tete-a-tete a coisa fica diferente. Em relação ao meio artístico, por exemplo, que já era um meio que você não veio inserido nele, você veio conquistar um espaço e era um nordestino. Nesse meio, você sofreu algum tipo de preconceito ou de um olhar meio estranho? Será que ele é capaz ou não é? Porque o Emiliano Queiroz tem uma história parecida, porque ele é também nordestino, não sei se você sabe, do Ceará, deve saber. Quando ele chegou na Escola Superior de Artes lá em São Paulo, a moça disse para ele: pena que você é nordestino, não vai dar para você entender esse texto? E ele teve um pouquinho de dificuldade, mas depois mostrou o que veio. Eu queria que você respondesse no próximo bloco, porque esse nós já terminamos, é rapidinho. Faço um rápido intervalo e volto com mais Alexandre Lino aqui no Perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho.